Quando ele acordou, foi com a sensação de ter dormido por muito tempo, mas uma olhadela no relógio antigo disse-lhe que ainda eram 20h30. Continuou deitado, sonolento, e então a cantoria familiar, profunda, atingiu-o vinda do pátio abaixo. Foi só uma bobagem, uma fantasia, que passou como as cores de abril. Mas o olhar, a palavra e os sonhos que ela provocou levaram embora toda a minha alegria. A canção melosa parecia manter sua popularidade. Você ainda a escutava por todo canto. Tinha sobrevivido à canção do ódio. Júlia acordou com o som, espreguiçou-se como um gato e saiu da cama. Estou com fome. Vamos fazer mais café. Droga! O fogo apagou e a água está fria. Ela pegou o fogareiro e o balançou. Não tem óleo. Podemos conseguir um pouco com o velho Charrington. Espero. O engraçado é que eu me certifiquei de estar cheio. Vou vestir as roupas. Parece que esfriou. Winston também se levantou e se vestiu. A voz infatigável prosseguiu. Dizem que tudo passa com o tempo e que a gente esquece o tormento. Mas os sorrisos e lágrimas e o alento ainda me despertam tanto sentimento. Enquanto fechava o cinto do macacão, ele andou até a janela. O sol se pôs atrás das casas. Não brilhava mais no pátio. As lajotas estavam molhadas como se tivessem acabado de ser lavadas. E ele teve a sensação de que o céu havia sido lavado também, de tão fresco e pálido o azul entre as saídas das chaminés. Incansavelmente, a mulher marchava de um lado para o outro, colocando e retirando a mordaça de pregadores de roupa, cantando e ficando em silêncio e pendurando mais fraldas, cada vez mais. Winston gostaria de saber se ela lavava roupa como modo de ganhar a vida, ou se era apenas a escrava de 20 ou 30 netos. Júlia tinha ido para o lado dele. Juntos, olharam lá para baixo com um certo fascínio diante da figura robusta. Enquanto ele observava a mulher em seus gestos característicos, os braços fortes se erguendo até o varal, o traseiro poderoso e saliente de uma égua, ocorreu-lhe pela primeira vez que ela era bonita. Nunca antes lhe passara pela cabeça que o corpo de uma mulher de 50 anos, expandindo a dimensões monstruosas pela gestação e depois endurecido, embrutecido pelo trabalho, até ficar passado como um nabo maduro demais, pudesse ser bonito. Mas assim era e, afinal, ele pensou, por que não? O corpo sólido e sem curvas, como um bloco de granito, e a pele avermelhada, áspera, tinham com o corpo de uma moça a mesma relação de uma rosa mosqueta com a rosa. E por que o fruto haveria de ser considerado inferior à flor? Ela é bonita, murmurou. Ela tem mais de 1 metro de quadril. Assim é fácil, disse Júlia. É o tipo de beleza dela. Winston envolveu a cintura suave de Júlia, que cabia fácil em seu braço. Do quadril ao joelho, o flanco dela estava contra o dele. De seus corpos, nenhum filho jamais viria. Era uma coisa que eles nunca poderiam fazer. Apenas de boca em boca,
de mente em mente, poderiam passar adiante o segredo. A mulher lá embaixo não tinha mente. Tinha só braços fortes, um coração afetuoso e um ventre fértil. Ele perguntou silenciosamente quantas crianças ela teria dado à luz. Poderia facilmente chegar a 15. Tivera seu desabrochar momentâneo, 1 ano, talvez, de beleza silvestre, e depois havia inchado como uma fruta com agrotóxicos e se tornado rígida e gasta. Depois, sua vida se resumira a lavar, esfregar, cerzir, cozinhar, varrer, polir, remendar, esfregar, lavar, primeiro para os filhos e depois para os netos, ao longo de 30 anos ininterruptos. No final, ainda conseguia cantar. A reverência que ele sentia por ela era de alguma forma misturada ao aspecto pálido do céu sem nuvens, que se estendia para além das chaminés até lonjuras intermináveis. Era curioso pensar que o céu era o mesmo para todo mundo, na Eurásia ou na Lestásia, bem como ali. E as pessoas sob o céu também eram bastante parecidas. Em todos os lugares, pelo mundo todo, centenas de milhares de milhões de pessoas daquele jeito. Pessoas que ignoravam a existência umas das outras, isoladas por barreiras de ódio e mentira, e ainda assim quase exatamente iguais. Pessoas que nunca tinham aprendido a pensar, mas que estavam acumulando em seus corações, estômagos e músculos o poder que um dia viraria o mundo de ponta cabeça. Se havia esperança, era nos proletas. Sem ter lido o livro até o fim, Winston sabia que essa devia ser a mensagem final de Goldstein. O futuro pertencia aos proletas. E será que ele poderia ter certeza de que, quando o tempo dos proletas chegasse, o mundo que eles construiriam não seria tão estranho para ele, Winston Smith, quanto o mundo do partido? Sim, porque ao menos seria um mundo são. Onde existe igualdade, pode haver sanidade. Mais cedo ou mais tarde aconteceria. A força mudaria para a consciência. Os proletas eram imortais. Não se podia duvidar disso, olhando para a figura valente no pátio. No fim, o despertar deles chegaria. E, até que isso acontecesse, ainda que demorasse 1000 anos, eles permaneceriam vivos contra todas as probabilidades, como os pássaros, transmitindo de um corpo ao outro a vitalidade da qual o partido não compartilhava e não podia eliminar. Você se lembra, ele disse, do tordo que cantou para nós naquele primeiro dia no limiar do bosque? Ele não estava cantando para nós, remendou Júlia. Cantava para agradar a si próprio. Nem mesmo isso. Estava só cantando. Os pássaros cantavam, os proletas cantavam, o partido não cantava. Ao redor do mundo todo, em Londres e Nova York, na África e no Brasil, nas terras misteriosas e proibidas além das fronteiras, nas ruas de Paris e Berlim, nos vilarejos das planícies sem fim da Rússia, nos bazares da China
e do Japão. Em todo lugar existia a mesma figura durona e irredutível, tornada monstruosa pelo trabalho e pela criação de filhos, que se esfalfava do nascimento à morte e continuava cantando. Daqueles lombos poderosos surgiria um dia uma raça de seres conscientes. Vocês eram os mortos, deles era o futuro. Mas você poderia compartilhar desse futuro se mantivesse a mente viva, como eles mantinham vivo o corpo, e passasse adiante a doutrina secreta de que 2 mais 2 são 4. Nós somos os mortos, ele comentou. Nós somos os mortos, ecoou Júlia obediente. Vocês são os mortos, disse uma voz rascante atrás deles. Os dois se afastaram com um pulo. As entranhas de Winston parecia ter congelado. Conseguia ver o branco se espalhando ao redor da íris dos olhos de Júlia. O rosto dela estava pálido. O borrão de ruge que restava em cada bochecha se destacava nitidamente, como se estivesse saindo da pele. Vocês são os mortos, repetiu a voz rascante. Foi atrás da parede, sussurrou Júlia. Foi atrás da parede, disse a voz. Permaneçam exatamente onde estão. Não façam nenhum movimento até que recebam ordem. Estava começando afinal. Eles não podiam fazer nada além de ficar frente a frente, olhando nos olhos um do outro. Correr, fugir, sair da casa antes que fosse tarde demais. Nenhum pensamento lhes ocorreu. Era impensável desobedecer à voz rascante da parede. Houve um estalo, como se uma trava tivesse sido aberta, e depois um estrondo de vidro se estilhaçando. O quadro tinha caído no chão, revelando uma teletela atrás. Agora eles podem nos ver, disse Júlia. Agora nós podemos ver vocês, disse a voz. Fiquem de pé no meio do quarto, de costas um para o outro, mãos atrás da cabeça. Não se encostem. Eles não estavam se encostando, mas pareceu ao Winston que poderia sentir o corpo de Júlia tremer. Ou talvez fosse meramente o seu. Conseguiu interromper o ranger de dentes, mas os joelhos estavam além de seu controle. Havia um som de botas marchando lá embaixo, dentro e fora da casa. O pátio parecia cheio de homens. Alguma coisa estava sendo arrastada pelas pedras. A cantoria da mulher tinha parado abruptamente. Houve um tinido demorado e giratório, como se a tina tivesse sido arremessada através do pátio, e depois uma confusão de gritos zangados que terminou em um berro de dor. A casa está cercada, informou Winston. A casa está cercada, repetiu a voz. Ele ouviu Júlia trincar os dentes. Acho que podemos dar tchau, ela disse. Vocês podem dar tchau, ecoou a voz. Depois, uma voz bem diferente, fina e educada, que Winston teve a impressão de ter já ouvido antes, interveio. E, a propósito, já que estamos no assunto, cá está uma vela para iluminar o seu caminho.
Cá está um machado para decepar um menininho. Alguma coisa despencou na cama atrás das costas de Winston. A ponta de uma escada tinha sido empurrada através da janela e quebrado o batente. Alguém estava subindo pela janela. Houve um bater de botas na escada. O quarto ficou cheio de homens fortes em uniformes pretos, com botas de acabamento metálico nos pés e cacetetes nas mãos. Winston não estava mais tremendo, nem seus olhos se mexiam. Só uma coisa importava: manter-se imóvel. Manter-se imóvel e não dar a eles uma desculpa para bater em você. Um homem com a mandíbula delicada de um lutador de boxe, na qual a boca era apenas uma fenda, parou na frente dele, balançando o cacetete entre o polegar e o indicador. Winston o olhou nos olhos. A sensação de nudez, com as mãos atrás da cabeça e o rosto e o corpo totalmente expostos, era quase insuportável. O homem esticou a ponta de uma língua branca, lambeu o lugar onde seus lábios deveriam estar e se afastou. Houve outro estrondo. Alguém havia apanhado da mesa o peso de papel de vidro e o esmigalhado contra a lareira. O fragmento de coral, uma ondulação rosada minúscula, como um botão de rosa de bolo, rolou pelo tapete. Que pequeno, pensou Winston. Que pequeno ele sempre foi. Houve um arquejo e um baque atrás e ele recebeu no tornozelo um chute violento que quase lhe roubou o equilíbrio. Um dos homens tinha enfiado o punho no plexo solar de Júlia, dobrando-o como uma régua de bolso. Ela se debatia no chão, lutando por ar. Winston não se atreveu a mover a cabeça nem 1 milímetro, mas às vezes o rosto lívido e ofegante dela entrava em seu ângulo de visão. Mesmo em seu terror, era como se ele pudesse sentir a dor no próprio corpo, a dor mortal que, apesar disso, era menos urgente do que a luta para recuperar o fôlego. Ele sabia como era. A dor terrível e agonizante que estava presente o tempo todo, mas não podia ser sofrida ainda, porque antes de tudo era necessário ser capaz de respirar. 2 dos homens a suspenderam pelos joelhos e ombros e a carregaram para fora do quarto como um saco. Winston teve um vislumbre de seu rosto de ponta cabeça, pálido e disforme, com os olhos fechados e ainda com a marca do ruge nas bochechas. E essa foi a última vez que a viu. Ele permaneceu imóvel como um cadáver. Ninguém o havia atingido ainda. Pensamentos que surgiram por vontade própria, mas totalmente fora de contexto, começaram a passar por sua cabeça. Será que haviam pegado o Sr. Charrington? O que teriam feito com a mulher do pátio? Percebeu que precisava urgentemente urinar e ficou um tanto surpreso, pois tinha urinado apenas 2 ou 3 horas antes. Notou que o relógio na lareira mostrava 9, indicando 21 horas. Mas a claridade parecia forte demais. A luz já não estaria mais baixa, às 21 de uma noite de agosto? Talvez ele e Júlia tivessem se confundido, talvez houvessem dormido por 12 horas e pensado que eram 20h30, quando na verdade já eram 8h30 da manhã seguinte.
mas não deu continuidade ao pensamento. Não fazia a menor diferença agora. Houve outra passada, mais leve, no corredor. O Sr. Charrington entrou no quarto. Os modos dos homens de uniforme preto se tornaram subitamente mais suaves. Alguma coisa tinha mudado também na aparência do Sr. Charrington. O olhar dele pousou nos fragmentos do peso de vidro. Recolha estes cacos, disse asperamente. Um homem se agachou para obedecer. O sotaque do extremo leste de Londres tinha desaparecido. Winston subitamente percebeu de quem era a voz que tinha ouvido poucos momentos atrás na teletela. O Sr. Charrington ainda usava a velha jaqueta de veludo, mas o cabelo, que antes era quase todo branco, agora estava preto. E ele não mais portava os óculos. Lançou ao Winston um único olhar afiado, como se para verificar sua identidade, e depois não prestou mais atenção a ele. O Sr. Charrington, embora ainda reconhecível, já não era a mesma pessoa. Seu corpo tinha se endireitado e parecia ter crescido. O rosto passara por umas poucas mudanças sutis que, apesar disso, causaram uma transformação completa. As sobrancelhas pretas eram menos peludas. As rugas tinham sumido. Traços inteiros do rosto pareciam alterados. Até o nariz se mostrava mais curto. Era agora o rosto alerta e frio de um homem de cerca de 35 anos. Ocorreu a Winston que pela primeira vez na vida ele estava olhando, com conhecimento, para um membro da polícia do pensamento.